Olá, pessoal. Gravei para vocês essa videoaula para a gente ter uma ideia melhor sobre aqueles exercícios que eu passei para vocês. Sei que alguns fizeram, outros não. Uns acertaram, outros não. Então eu vou passar uma explicação e depois a gente vai acabar falando sobre os exercícios 1, ok? Bom, pessoal, hidrocarbonetos cíclicos. Hidrocarbonetos cíclicos podem ser acíclicos, ou seja, sem cadeia aromática, ou aromáticos. Os aromáticos, nós temos o exemplo aí do benzoapireno, extremamente tóxico, cancerígeno, que a gente vai falar agora. Depois a gente vai voltar a falar sobre os alicíclicos que estão nos exercícios aí de vocês e na matéria de hoje, ok? Bom, pessoal, dentro dos hidrocarbonetos cíclicos, nós temos os aromáticos e eles são chamados de HPA. HPA significa, pessoal, vou passar aqui. HPA significa hidrocarbonetos policíclicos aromáticos. E o que são os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos e o que tem a ver com aquele churrasco que eu mostrei para vocês? O churrasco, pessoal, ele acaba liberando esses HPAs. Os alimentos acabam absorvendo e a gente consome esses alimentos e acaba consumindo os HPAs que eles geram e provocam câncer no nosso organismo. Aí existe uma reação bioquímica do benzoapireno, que é a componente principal aí do HPA, e a formação do câncer. É uma reação bioquímica que envolve mais a parte que não tem muito a ver com a nossa matéria, a parte da bioquímica. Mas é só para vocês entenderem que existe essa formação do câncer no nosso organismo através do HPA. O churrasco piora a absorção de HPAs. Uma pesquisa publicada na revista Environmental Science and Technology concluiu que os HPAs também se formam por meio de uma reação química quando a fumaça do carvão ou da lenha entra em contato com a carne. Então é isso, pessoal. Como é que a gente pode fazer para evitar esse consumo? A gente pode evitar reduzindo a exposição às HPAs. Dê preferência a alimentos assados no lugar dos grelhados, pois os assados formam menos HPAs. Evite consumir alimentos cozidos ou processados em forno a carvão. Prefira o a gás. Evite adicionar óleo de soja ou de milho nos alimentos e evite o consumo de frituras. Ou seja, pessoal, o óleo de milho e de soja não são ruins, mas o problema deles é que eles podem ficar muito tempo numa frigideira e eles começam a entrar em estado de degradação e formam os HPAs, e a gente acaba consumindo HPAs. Prefira alimentos que foram cultivados distante das estradas e das áreas industriais. Obviamente, nas estradas você tem a liberação de fuligem, o escapamento dos veículos, motores, e aqueles alimentos que estão sendo cultivados acabam absorvendo também esses HPAs. Aí você vai acabar consumindo esses alimentos cultivados à beira de estrada e acaba consumindo os HPAs. Nas indústrias, as indústrias de modo geral, elas além de levantarem determinados poluentes que são extremamente agressivos ao nosso organismo, podem estar também liberando os HPAs e a gente consumindo. Bom, pessoal, ciclanos. De maneira geral, os hidrocarbonetos alicíclicos, cadeia formada por 5 ou 6 átomos de carbono, portanto os primeiros, são mais facilmente encontrados na natureza. Nós temos uma reação aí do benzeno, que é um anel aromático, formando o ciclohexano, que é uma cadeia alicíclica, não aromática. Então, o nome dessa reação é uma hidrogenação catalítica. Catalítica por quê? Hidrogenação, porque está reagindo com hidrogênio. Por isso que ela se chama hidrogenação. E catalítica porque usa o catalisador níquel nessas condições de temperatura e pressão, 150 a 250 graus Celsius e 25 atmosfera. Note que o benzeno, que é o anel aromático, se transformou no ciclohexano, que é uma cadeia
não aromática, ou chamada de alicíclica, ciclano. Bom, pessoal, nós temos aí uma extração, que é chamado de Soxhlet. É uma análise muito comum, feita para extrair matéria orgânica. Então, você coloca o solvente no balão, o solvente passa por esse recipiente através do seu aquecimento, passando do seu estado líquido para o seu estado gasoso, e ele retorna lavando o material orgânico que está acumulado nesse copinho. O recipiente é um reservatório poroso, contém o sólido a ser extraído. Então, nesse recipiente fica o sólido que eu quero extrair, aquela matéria orgânica, e eu jogo o solvente através dessa lavagem e essa retrolavagem contínua, esse refluxo de solvente. Ele aquece, passa do seu estado gasoso para o seu estado líquido e joga de novo no copinho, assim consecutivamente. Né? Tudo bem, pessoal. Então, essa é uma matéria que ela é muito interessante e a gente vai falar agora sobre o cicleno. Lembra que eu falei para vocês darem uma olhadinha nas reações de Diels-Alder? Olha que interessante. Você tem aí um composto que se chama MET-ET-PROP-BUT, butadieno. No carbono 1, nós temos uma dupla ligação, e no carbono 3, nós temos outra dupla ligação. Então, 1, 3, butadieno. Ela reage com o eteno, né? São dois carbonos com uma dupla ligação. E olha que interessante, você não precisa de catalisador, que já forma um ciclo hexeno, né? Ou seja, um ciclo composto com uma insaturação, uma dupla ligação. A reação de ciclenos pode ser realizada a partir do ciclo adição de Diels-Alder. Para isso é necessário um alcadieno conjugado e um alceno. Uma cicloadição é uma reação química pericíclica no qual duas ligações π são perdidas e duas ligações sigma são ganhas. Interessante, né, pessoal? Bem, ciclenos. Ciclenos, dentro dessa reação existe uma coisa muito interessante. Tudo que é consumido é produzido. Ou seja, você não tem resíduo, você não tem perda. Então, no aspecto de economia atômica, todos os reagentes são consumidos e formados produtos sem liberar nenhum resíduo. É extremamente ótimo, né? Isso é ótimo, porque não há um impacto ambiental. Então, vamos lá. Outra característica importante, interessante das reações de Diels-Alder é que toda a massa dos reagentes é incorporada no produto. Bom, pessoal, com isso, a gente pode entrar então nos exercícios. E os exercícios que eu passei para vocês, a gente vai deixar somente o terceiro exercício para a próxima videoaula, que ela entra num outro aspecto que não daria muito tempo para a gente falar bastante, tá? Vamos lá, primeira questãozinha, pessoal. Ele fala o seguinte: em geral, qual dos ciclanos a seguir é mais facilmente encontrado na natureza? O ciclo butano ou o ciclo hexano? A resposta, pessoal, ela está muito fácil de se achar. Está na própria página 611. De maneira geral, os hidrocarbonetos alicíclicos com cadeia formada por 5 ou 6 átomos de carbono são mais estáveis que os formados por 3 ou 4 carbonos. No caso, o ciclo butano tem 4 carbonos, então é mais instável do que o ciclo hexano, né? Os primeiros são mais facilmente encontrados na natureza. A gente já tinha lido. No exercício 2, pessoal, o que ele pergunta aqui? No exercício 2, o benzeno pode ser transformado em outro composto menos tóxico, o ciclo hexano, através da reação de... Lembra, pessoal? Falei para vocês sobre a reação com o hidrogênio.
Então, a resposta é hidrogenação, que é a hidrogenação catalítica. Ou seja, hidrogenação catalítica é a reação de hidrogênio e com a utilização de quê? De um catalisador. Ok? Questão 3, pessoal, essa a gente vai deixar para a próxima aula. E fala aqui o seguinte: durante os seus estudos, um aluno fez a seguinte anotação: espera-se que a rapidez da reação entre o 2-metil-buta-1,3-dieno e o cloro eteno seja maior que a rapidez da reação entre o mesmo alcadieno e bromoeteno, considerando-se as mesmas condições, pois o efeito indutivo do cloro é que o do bromo. Ela vai ser maior ou menor. Então, efeito indutivo, como a gente não falou nessa aula, eu deixei para a aula posterior aí, tá bom, pessoal? Então, vamos pular esse exercício. Vamos para o quarto exercício. O quarto exercício, turma, o que está falando aqui? É aquela reação de Diels-Alder. A reação de Diels-Alder é uma reação de adição de 1,4 entre um dieno e um dienófilo, conforme a equação química abaixo. Então, nós temos o dieno e o dienófilo. Note, pessoal, que há a formação aí de um cicleno, né? Ciclo hexeno. Considerando-se como dienófilo as substâncias apresentadas a seguir, o produto final da reação entre eles é o seguinte: qual desses produtos são formados? A letra A, B, C, D ou E? Vamos entender, turminha? Vamos lá. É a letra D. É aquele composto que se forma. Por que ele se forma? Então, na reação de Diels-Alder, a ligação dupla do dienófilo se rompe, disponibilizando os elétrons da ligação para o fechamento do ciclo que será efetuado com dieno, cujas ligações duplas também são rompidas, formando o ciclo com 6 carbonos e uma nova ligação dupla entre os carbonos adjacentes que vieram do dieno. Então, pessoal, o que significa isso? O composto final terá 2 grupos substituintes. Estão vendo que no grupo dieno ali existem 2 metilas? Essas 2 metilas, elas se juntam com o aldeído. Então, no grupo dienófilo, você tem o aldeído e aquele carboninho que está ali abaixo, né? Com a dupla ligação, ele também se rompe essa dupla ligação. Então, ele se rompe, também se rompem as ligações do dieno e acabam se juntando. Note que os radicais permanecem. O radical metila, o dieno, as 2 metilas, e agora você tem um composto fechado com uma função orgânica que você já conhece, que é a função do aldeído. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da aula. Vamos ver se a gente consegue fazer mais, tá bom, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.